Oi, eu sou a Érica aqui do canal Palavra e Cor e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu quero dar dicas para você incentivar a leitura nos pequenos. Vamos lá! Como que a gente faz uma criança se tornar um leitor, um amante dos livros? Algo que é tão importante. Primeira dica: quando começar a ler? Assim que a criança nascer. Eu brinco até que eu comecei a ler para o meu filho antes dele nascer. Que eu descobri ali com 7, 8 meses que o bebê já consegue ouvir a voz dos pais na barriga. Então, eu e meu marido à noite nós cantávamos antes de dormir uma música para ele. E durante o dia, quando eu mesma estava lendo algum livro, eu já lia em voz alta para ele ouvir a minha voz. E realmente, assim que um bebê nasce, comecem a ler para ele. Não tem que esperar a criança ser alfabetizada, ou a criança sentar, ou não. Mesmo que a criança não entenda as palavras, não consiga ver o livro direito, a criança vai gostar muito, o bebê vai gostar muito de ouvir a tua voz lendo. É realmente muito bacana essa conexão com os pequenos. Essa é a primeira dica. A segunda dica é fazer da leitura um momento gostoso, um momento prazeroso. Não pode ser uma obrigação, não pode ser escovar os dentes, tomar banho. Não, tem que ser uma brincadeira, tem que ser um momento de prazer. Como a gente consegue fazer isso? Primeiro, escolhendo o livro adequado de acordo com a faixa etária. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, quando a criança é muito pequenininha, que ela não consegue ver direito as cores, ainda está desenvolvendo ali os olhos, esse tipo de imagem preto e branco é o mais recomendado, né? Esse daqui era até um daqueles com espelhinho e tudo que o pediatra recomendou para fazer o tummy time. Quando você coloca a criança ali de bruço, para ela começar a se exercitar, né? Exercitar a musculatura do pescoço e tudo. Esse é bem legal. Vamos lá, para as crianças pequenininhas, o mais importante é que seja macio. Especialmente ali até 1 ano de idade, a criança coloca muito na boca, ainda não tem uma capacidade motora muito boa, então vai colocar nos olhos, vai colocar no rosto. É importante que tenha. Eles geralmente fazem barulhos também, né? Tem uma questão tátil que a criança está desenvolvendo, então é legal que sejam assim, ó, macios, que tenham texturas, que sejam livros assim com poucas palavras. Esse daqui eu mandei fazer. Muito legal, de pano também, todo macinho, cheio de brincadeiras. É, é importante que seja assim, tá vendo? Para as crianças pequenas, para que realmente eles tenham prazer em manipular o livro, que não machuque, que seja quase como um brinquedo mesmo, né? Quando a criança começa a ter 1 ano e meio, você procurar livros assim, ó, não tem jeito, né? O livro vai estragar. Coitados, meus livrinhos estão todos. Olha só, esses livrinhos de subiabas, eles são maravilhosos a partir dos 8 meses. Aí as crianças gostam muito e vai rasgar, né? Não tem jeito. Cola com durex, vai reutilizando os livros, porque não tem não tem como uma criança pequena manipular com cuidado os livros, né? Tomar cuidado que se tiver olho, nariz e tudo não saia. Isso até para os brinquedos, né? Assim, quando você for dar um livro, às vezes a gente compra mais barato em alguns lugares, mas dá uma olhada se não sai, né? Puxa bem, porque a criança morde, vê se nada tá soltinho, né? Então é isso, antes dos 18 meses, esses macinhos, fofinhos. Depois dos 18 meses, esses que tem mais interação, que abre, que fecha, que mexe. Eu tenho uns livros aqui que tem barulho, que aperta, faz barulho, esses também são muito legais. A partir aí dos 2 anos, o teu filho já vai ter provavelmente alguma preferência. Aqui em casa, a preferência foi meio de transporte. Então a gente tem uma infinidade de livrinhos assim, ó, com tutu, com trenzinho, né? Com um carrinho. É o que mais tem. A partir dos 2 anos é isso, assim. Ele que escolhe os próprios livros e ele tá nessa fase.
de meios de transporte, tá vendo? São livros mais grossinhos. E o que eu acho legal, que é muito importante quando a gente está contando uma história, não só você mudar a tua voz, você colocar um- uma música, quando você puder cantar, tem aqui, cadê? Tem um livrinho com uma abelhinha e com os insetos, que toda vez que tem aranha, ele quer que eu faça aquele Papai Aranha subiu pela parede, veio. Conhece aquela musiquinha, né? Tem que fazer a voz. Já pensou se eu contar essa história? Papai Aranha subiu pela parede, veio a chuva faplá, o bebê subiu. Olha que chato, né? Para uma criança pequena é muito importante fazer vozinha. O bebê subiu pela parede, veio. Eles gostam muito disso. E frases, assim, por exemplo, você abre e tem, sei lá, uma mosquinha, um negócio, eca, né? Eles gostam dessas palavras, essas expressões fortes. Então, quando for ler um livro, sempre tomar cuidado de modular a voz, de fazer vozes diferentes para os personagens, de colocar essas palavras que imitam sons ploft, eca, quando você lê para um adulto, você lê fixo, assim, né? Então, tirar um pouco dessa rigidez da leitura. Então, por exemplo, se é um carro de polícia, faz um e mexe. Se você vê, por exemplo, que tem um avião, faz o avião, abre os braços, faz mexe, brinca com o livro. Por exemplo, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, meu filho gostava muito de brincar com esses livros de bloquinhos. E você consegue, de verdade, construir coisas com esses livros. Vou colocar uns desenhos aqui dele, umas imagens dele construindo. Então, o livro não é só um livro, ele é um universo. Tenta transformar o máximo que você puder numa experiência o livro. Uma dica legal também é que você não precisa ficar preso na história do livro. Você pode explorar a imagem com teu filho, explorar o livro. Então, por exemplo, você pega aqui, abre aqui, ó, tá vendo? O livro tem poucas, poucas palavras, mas você consegue falar para o teu filho, falar, olha que bonita! A menina tá dormindo, olha que imagem bonita. Ela tem, olha o que ela tem aqui. Ela tem uma lanterna noturna igual a que você tem no teu quarto. Ela também dorme com uma lanterna noturna. Ó, ela tem um ursinho. O ursinho do meu filho chama Douglas, né? Ele fala, ó, ela tem um Douglas igual você tem um Douglas. Olha que legal. Olha a cortina dela. A cortina dela tem flores roxas. Olha, ela esqueceu os sapatos, ela não guardou os sapatos antes de dormir. Ela esqueceu, ó. São 2 sapatos brancos. O que tem lá fora da janela? A lua, é a lua, as estrelas. Então, assim, meu filho ama estrela e lua, né? Como dá pra ver aqui. Então, assim, explorar o livro além da história. Descrever as imagens para aumentar vocabulário na criança. E às vezes, uma coisa que meu filho gosta muito, quando eu faço, além dos barulhinhos, ele gosta muito quando eu finjo que não vi alguma coisa. Eu falo: Olha, o gato tá olhando para o menino. Que lindo! Tem o gato miau e tem um menino engateando. Eu achei que tivesse uma bola. Cadê a bola? Não tem bola. E daí meu filho fala: Aqui, lá. É muito bonitinho. Ele fala: Mamãe, lá. Ele mostra a bola, sabe? Então, às vezes, pegar assim e falar: e aqui? Cadê a bola? Será que tem uma bola? Cadê a bola? Lá. Legal que praticamente toda a página desse livro aqui tem uma bola. Tá vendo? Por exemplo, quando tem uma flor, eu às vezes até coloco um pouquinho de perfume pra ele cheirar. Esse daqui até agora tá com perfume. Eu coloco do meu perfume e para dar mais
emoção para a leitura. Tentar levar o livro para a realidade da criança. Então, olha o cachorro, né? O cachorro, passa a mão no cachorro. Não parece o cachorro da tua tia, né? Tem o cachorro que a gente viu no parque. Trazer o universo da criança para o livro. Isso é muito importante. A partir aí de 2, 3 anos, a criança vai gostar de histórias que tenha começo, meio e fim. Daí essas historinhas aqui de só palavras já não fazem mais tanto sentido. As histórias que eu coloco no canal, por exemplo, são para crianças maiores. Quando começa o desenvolvimento emocional da criança, é muito importante isso, histórias que tenham um começo, meio e fim, né? Que não seja essas frases soltas de criança pequena. E assim, tá vendo? Começam os livros com mais. Ainda tem o foco, ainda vai ser a imagem, mas são histórias, né? É importante que tenha essa transição. E se prepare, você vai ler o mesmo livro centenas de vezes. Não leia com mau humor, né? Tente, apesar de ser a enésima vez que você está lendo, tente fazer a voz, a entonação, porque é isso que a criança quer. Mais ou menos é aquele adulto que gosta de ver o filme. Eu entendo, porque eu gosto de ver o mesmo filme várias vezes para sentir a mesma coisa. É a segurança, né? Na repetição tem a segurança. Então, especialmente os livros que falam sobre rotina são muito legais. Que você fale da rotina da escola. Você vai, por exemplo, não sei, desfraldar a criança. Procura um livro que fale sobre isso e daí você conta a história, você consegue incluir aquela rotina a partir do livro. Isso é muito legal. Mas uma coisa que eu acho muito importante também, aqui outra dica, é que o livro fique acessível. Por exemplo, aqui em casa eu tinha um móvel na sala que ficava a televisão, que a gente teve que tirar todos os bibelôs. Eu viajo muito e eu gosto de comprar de cada viagem um objeto de para lembrar da viagem, um souvenir. Não deu mais, né? Para deixar com criança pequena aquilo à mostra na sala. Então, no lugar que ficava, no rack da televisão que ficava os meus souvenirs, eu coloquei os livros organizados. Então, a criança consegue, no momento que ela quiser, ir ler um livrinho. Ela tem acesso ao livro. Então, isso é muito bacana. E acaba que a própria criança traz para você o livro, às vezes, para você ler em algum momento do dia, como brincadeira mesmo. E quando isso acontece, fica ali, né, presente com a criança, se possível. Se você puder deixar de fazer o que você está fazendo, um minutinho, sentar e ler uma historinha curta. Porque realmente é isso que vai fazer a criança gostar de leitura. É essa prática diária com os livros. E outra coisa, vou mostrar aqui a mochila do meu filho. Leve para tudo que é lugar livro, ó. Aqui sempre tem fralda, banana, água e livros. Restaurante, supermercado, carro, sempre um livrinho. Outra coisa também é imitação. Se você fica o tempo todo com o celular nas redes sociais, o teu filho nunca te vê lendo um livro, ele não vai ter essa referência. Então é importante também você fazer o esforço de ler na frente da criança. Não deixa só para ler antes de dormir, quando a criança não está te vendo. Leia na frente, né? Mostra. Eu falo isso pro meu filho, eu falo, ó, o livrinho da mamãe. E às vezes ele até pega, folheia o meu livro, fica curioso porque não tem imagem, só tem escrita. Então faz parte desse momento da descoberta também. No meu caso, aqui em casa, a gente lê toda hora. Não tem muito rotina fixa, não. Antes de dormir é um bom momento para ler o livro, mas tem vezes que meu filho está mais cansadinho e acaba só querendo ouvir uma história sem livro, ficar abraçadinho. Tem vezes que ele está mais agitado, daí ele mesmo vai pegar o livro dele, vai sentar e a gente vai começar ali o ritual noturno. Mas eu gosto muito de ler, por exemplo, quando ele está comendo. Eu acho um momento muito bom, o momento da refeição.
Você não acha que parece o lacinho da Minnie? Parece, ó, igualzinho. Ou a borboleta. Como é que faz a borboleta? Muito bem, ó. Vai uma borboleta voando para a boca do Matias. Bom, 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 bom. Qual é o próximo livro que você quer ler agora? Vamos ler esse daqui, ó. Esse é legal. Esses são os animais da floresta. Ó. Abre esse daqui. Vamos ver qual é o próximo bicho. Uau, é o urso. Uau. Abre. Abre o bocão, igual o urso, assim, ó. Ah, muito bem. E uma outra dica bacana, por exemplo, meu filho, essa é a história que ele mais gostava quando criança, da minhoquinha comilona, né? E é uma história que permite muitas releituras, não só dentro do livro, como fora do livro. Então, fazer teatro, por exemplo, vai depender da idade da criança. Uma criança pequenininha, meu filho com um ano e meio de idade, eu fazia o teatro com a mão mesmo. Eu pegava paninhos, frutinhas de plástico que ele tinha, e eu falava, olha a minhoquinha tá com fome, né? Nham, 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 nham. Comeu, e daí eu comia. Vou colocar aqui um vídeo dele pra vocês terem ideia. Minhoquinha estava com fome. Olha, achei uma laranja. Nham, 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 nham. Que laranja gostosa. Nham, 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 nham. Esse? Ó, o que será que é isso? Deixa eu cheirar. Ah, é uma pera. Ai, que gostosa. Nham, 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 nham. Quando tem ali 7, 8, 9 anos, se recebe os amiguinhos em casa, vocês podem montar um teatro mesmo, fazer um palco, colocar as crianças para decidir quem vai ser qual personagem. Eu escrevi a história aqui no canal, uma das primeiras histórias que eu escrevi do Rubem, o piloto corajoso, que é essa história que tem a cobra que morde uma menina, a Lúcia, e o piloto vai em busca do antídoto, tem o cientista que produz. Isso, por exemplo, essa é uma história muito legal para transformar em teatro. Pega um cinto, pega uma meia para fazer a cobra, escolhe aí um primo, um amigo para fazer a pessoa que foi mordida pela cobra, escolhe quem vai produzir o antídoto, pega um potezinho em casa, coloca um brilhozinho, uma corzinha, sabe? Transforma o livro que a criança gosta num teatro, numa vivência, num momento de brincadeira, num momento de alegria. Isso é muito legal, você trazer o livro para a vida, desde pequenininho, comparar a criança, olha, esse personagem é igual você, ele sente isso, ele vive isso, ele passa por isso. Porque uma das grandes vantagens do livro é ser uma fonte de aprendizado, para o adulto mesmo, né? Imagina então para a criança e para o adolescente também. Você não precisa passar por aquela experiência. Quando você quando você lê um livro, você vê alguém passando por aquilo, você aprende. O livro é essa grande fonte de aprendizado. Então ela traz amadurecimento emocional, traz uma série de coisas. E é importante você, claro, você não vai ensinar dessa forma aqui que eu tô falando no vídeo, mas quando você compara para uma criança pequenininha de 1, 2 anos, olha, esse é o cachorro que a gente viu lá na pracinha, uau, uau, olha só, essa criança também tem dificuldade de tirar a fralda, olha só, você está comparando, olha a rotina no livro, é igual a tua rotina, tá fazendo igual. E à medida que vai crescendo, com 3, 4 anos você já vai contar a história completa, já vai começar a falar das emoções, dos sentimentos. Na adolescência, você já vai ter feito bastante teatro, vai ter lido bastante. A criança já vai estar com prazer lendo livros e aprendendo experiências de vida através dos livros. Então é um pertencimento diferente, um amadurecimento diferente. Muito importante isso, não é mesmo? Então incentive desde pequenininho.
para que teus filhos cresçam dessa forma saudável com a leitura, com um bom vocabulário, com boa capacidade de pensar. É inegável que o livro ajuda em todas essas áreas de fala, comunicação, pensamento e também de aprendizado, de você aprender através do livro. Você consegue ter uma vida que você jamais teria. Você consegue ser uma princesa, você consegue ser um chinês, você consegue, não é mesmo? Através daquela história que você está lendo ali. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, que vocês consigam aplicar alguma dessas dicas com os seus filhos e que eles se tornem grandes leitores. Até a próxima!